Bom dia a todos. É um gosto estar aqui hoje a falar de benefícios sociais e o impacto dos mesmos na valorização dos colaboradores. E é curioso estarmos numa escola de economia, essencialmente, porque de facto muito o que vamos falar aqui tem a ver com impactos macroeconómicos e essa é muito a gênese do que são os benefícios sociais. E portanto vamos começar exatamente por aí. O que é que são benefícios sociais e como é que eles funcionam? Os benefícios sociais são instrumentos, são ferramentas que efetivamente procuram dinamizar determinado tipo de setores de atividade de uma forma que de alguma maneira também incentiva o consumo ou um determinado tipo de comportamento das populações. Isto é o fundamental do que é um benefício social. Não são, como vocês veem aí, remuneração, não são meios de pagamento, são algo complementar que pretende ter este efeito de círculo virtuoso entre agentes económicos, empresas, colaboradores, Estado também, os próprios comerciantes, por exemplo, e criar uma mecânica, um círculo virtuoso que crie valor para a economia. Isto é o essencial do que é um benefício social. Para mobilizar tudo isto, na verdade, depois existe sempre aqui um benefício fiscal, que é aquilo que incentiva a utilização do próprio benefício e que faz com que os vários agentes económicos se mexam e se mobilizem neste ecossistema. Um bocadinho mais concretamente, o que é que são características dos vales sociais, que são os instrumentos, as ferramentas que nos permitem também gerir estes benefícios. A título de exemplo, para concretizarem isto, pensem, por exemplo, no subsídio de refeição, ou subsídio de alimentação, que é o mais comumente conhecido. Este tipo de ferramentas tem que transacionar numa rede específica, portanto, uma vez que pretende incentivar um determinado setor de atividade e gerar, mobilizar, no fundo, para um determinado consumo, deve ser utilizado na restauração, por exemplo, deve ser utilizado para a aquisição de bens alimentares. É disponibilizado exclusivamente em empresas, portanto, são as empresas que atribuem este benefício aos seus colaboradores e quem faz a gestão, no fundo, e a atribuição, a emissão, se quiserem, destes títulos são entidades emissoras, que fazem a gestão um pouco do ecossistema. É utilizado exclusivamente em território nacional, naturalmente não faz sentido estar a ter isenção fiscal para depois ir utilizar noutros territórios, portanto, essencialmente é para ser utilizado cá. E é exclusivo, por exemplo, neste caso concreto do subsídio de alimentação para refeições e consumo alimentar. E tem, por isso, esse tal enquadramento social e fiscal específico. Como é que funciona esta lógica do círculo virtuoso? Por um lado, os colaboradores, portanto, qualquer um de nós que trabalhe numa empresa, tem a atribuição do seu subsídio de refeição, faz consumo, no fundo, incentivando aqui também uma boa alimentação, nutrição, maior produtividade, motivação do colaborador, e faz esse consumo junto de estabelecimentos comerciais, a restauração, estabelecimentos alimentares, que por esta via também vêm a crescer, no fundo, o seu consumo e os seus clientes, e, portanto, muitas vezes isto também é um mecanismo gerador de emprego para estas entidades. Para o Estado também, e neste círculo todo, acaba por ser um incentivo a ter aqui uma economia menos informal, se quiserem, e, portanto, de alguma forma também a ter melhor tracking, entramos aqui nas questões mais macroeconómicas que eu referi há pouco, da própria economia. E temos depois, naturalmente, as empresas que fazem a atribuição do subsídio, por exemplo, de refeição, que neste ecossistema acabam por ter vantagens muito específicas, e estando nós a falar essencialmente para PMEs, vou passar a detalhar. Por um lado, atingem aqui de facto maior satisfação dos seus colaboradores, porque acabam por ter melhor acesso à alimentação, maior produtividade decorrente desse acesso e mais poder de compra, aqui decorrente do benefício fiscal. Porque utilizando este benefício em cartão ou num vale social, acabam por ter, no fundo, o valor mensal para consumo alimentar majorado, aumentado e, portanto, conseguem fazer mais refeições, por exemplo, do que conseguiriam com a atribuição direta de valor de dinheiro. Há também aqui menor rotatividade de colaboradores e, portanto, aqui entramos sim na questão de como é que motivamos a força de trabalho, como é que motivamos os colaboradores, porque acabam por ter umas condições de trabalho mais estáveis e acaba por ser diferenciador também aqui entre empresas. Vou-me demorar um bocadinho neste slide porque, no fundo, aqui nós resumimos não só a componente fiscal,
relativamente aos 3 benefícios sociais que existem em Portugal, como temos a oportunidade de explicar quais são. Portanto, quando falo aqui de benefícios sociais, de vales sociais, fui-vos dando o exemplo do refeição, é este aqui, alimentação ou refeição, o primeiro, mas existem outros 2 também regulamentados em Portugal, que são infância, creche, estamos a falar de crianças até aos 6 anos de idade inclusiva, e depois educação, formação, saúde, apoio à família, que se inclui aqui no mesmo regime regulamentar. Todos eles têm benefícios quer para a empresa, quer para o colaborador. Há uma particularidade do mercado português, que é praticamente única nossa a nível mundial, há talvez um país europeu que também tem isto, que é a possibilidade de atribuição destes benefícios sociais também de um ponto de vista monetário. Mas o sistema em si incentiva e potencia a utilização por parte das empresas, porque dá o tal benefício fiscal acrescido, e dos próprios colaboradores, para utilizar em vale social, seja no formato cartão, seja no formato digital. E, portanto, se nos centrarmos, por exemplo, no benefício de alimentação, o que vimos é que a empresa tem um benefício fiscal em TSU, o colaborador em TSU e IRS, mas, efetivamente, a partir de um valor de 4,77 € até 6 euros, até 7,63 €, há uma majoração, ou seja, só as empresas que fazem a atribuição deste benefício social por via de um instrumento, cartão ou digital ou eventualmente papel, é que têm a possibilidade de ter isenção fiscal deste montante, portanto, dos 4,77 € até aos 7,63 €. Portanto, há aqui um incentivo a esta utilização através destas soluções. A mesma coisa no caso da infância. Apesar de o modelo em si prever, no fundo, o pagamento contra fatura, não só há um trabalho administrativo acrescido por parte das empresas, como há um benefício muito claro para a própria empresa, porque aqui há uma majoração em sede de IRC de 40%, se este pagamento for feito através destes títulos digitais e em cartão. Por último, no caso de educação, formação, etc., não existe tanto esta majoração, eu diria que há mais um benefício de simplificação administrativa por parte da gestão da empresa, quando faz a atribuição numa única solução, depois o próprio sistema, a própria rede credenciada, e por isso é que existem redes credenciadas, garante a boa utilização dos benefícios. Para terem aqui uma visão um bocadinho ainda mais tangível, trouxemos aqui 3 exemplos, também focados muito no mercado das PMEs, portanto vamos pensar em empresas que têm até cerca de 10 colaboradores, e têm aqui uma ideia de qual é que é o benefício para cada uma dessas empresas em cada uma das soluções. Portanto, na solução refeição, alimentação, temos uma poupança fiscal anual para a empresa que pode ascender até 1.600 € por ano. No caso do colaborador, pode ir até 205 € por ano, mais ou menos. No caso do Euroticket de creche, por ter aquela majoração dos 40%, acabamos por ter um benefício francamente maior até do que os outros casos. Portanto, para a empresa estamos a falar de 3.300 € por ano, na mesma dimensão, e para o colaborador cerca de 300 €. Por fim, como se recordam, nesta componente tínhamos isenção essencialmente em TSU, portanto aqui o benefício existe, mas é focado apenas em TSU, portanto Segurança Social, cerca de 2.400 € para a empresa, cerca de 110 para o colaborador por ano e por colaborador, portanto todos estes valores são por colaborador. Então, tendo claro o que é que são os benefícios sociais, que tipo de benefícios sociais existem em Portugal e como é que eles funcionam do ponto de vista fiscal, a questão é como é que de facto isto é um benefício e como é que a empresa também pode capitalizar junto dos seus colaboradores ao oferecer estas vantagens, sendo que ela própria tem vantagens também. E aqui importa remontar um pouco às origens do que são os vales sociais. E os vales sociais nasceram no pós-Segunda Guerra Mundial, sendo que estamos numa altura em que falamos numa potencial terceira, não é? Mas, portanto, de um ponto de vista de contexto, foi num contexto pós-guerra, em que era necessário reconstruir a sociedade e, portanto, dar apoio à produção e às populações, especificamente, curiosamente, neste fórum, para PMEs, precisamente para as ajudar a criarem o conceito de cantina e a darem uma alimentação justa, uma refeição quente por dia, nutritiva, à época, naturalmente, essencialmente,
essencialmente a um público mais operariado, portanto fabril, digamos assim, mas esse era exatamente o objetivo. E para quê? Para aumentar a produtividade, a motivação dos colaboradores, no fundo, os resultados e a produtividade da própria empresa. Este sistema, como veem também desde essa época, desde 1950, depois em 60 em França, na verdade foi vindo a ser adotado por muitos países na Europa, estamos a falar de cerca de 9 países da União Europeia e 40 países no mundo. Portanto, é um sistema que é global, se quiserem, está implementado em muitos países, com provas dadas e que tem aqui, no fundo, também já resultados concretos que podemos avaliar ao fim destes anos todos de utilização. Dado o fórum também em que estamos, importa pensar, então, mas para as PMEs em concreto, quais são as vantagens, não é? E decorrem um bocadinho também desta história, ou seja, a primeira delas é efetivamente uma empresa que tem 2 ou 3 colaboradores, enfim, não fará muito sentido ir fazer uma cantina para dar este benefício e, portanto, acabamos por ter aqui acesso para empresas mais pequenas a uma cantina virtual e hoje em dia muitas vezes virtual, até porque já se pode também fazer encomendas online, etc., takeaways, não é? Em que à mesma temos o acesso alimentar aos colaboradores, todos os aspectos de nutrição, todos os aspectos de motivação, todos os aspectos de produtividade previstos, mas com menor custo para a própria empresa que disponibiliza o benefício. Por outro lado, do ponto de vista de desenvolvimento dos seus recursos humanos, e nomeadamente com o benefício social relativo à formação, educação, e portanto que é aplicável a mais de 7 anos de idade, se quiserem, do ponto de vista de despesas escolares e depois para os próprios colaboradores, podemos ter acesso também aqui com benefícios fiscais, como viram, e com facilidade também de implementação, a um conjunto de ferramentas de formação que permitem desenvolver efetivamente os trabalhadores a sua força de trabalho interna e, portanto, é um fator também crítico aqui da adoção. Depois temos, e aqui varia um bocadinho consoante as empresas que dinamizam o benefício social, mas, por exemplo, no caso da Edenred, damos também acesso a um conjunto, a um programa de vantagens, se quiserem, ou quase de fidelização, de descontos, vantagens em várias entidades, marcas, tudo o que tem a ver hoje em dia muito com a área também da saúde, da mobilidade, áreas que sejam relevantes, mas em que uma PME acaba por ter mais dificuldade em conseguir descontos significativos, por exemplo, num fornecedor de eletricidade, e, na verdade, connosco acaba por ter aqui uma abrangência maior, porque nós fazemos a negociação para uma base de 500 mil utilizadores, para terem a ideia. Portanto, é um benefício muito direto que também atribuem aos seus próprios colaboradores e são benefícios adicionais a toda esta lógica de benefícios sociais. Por último, a flexibilidade da escolha, portanto, é muito importante e também na lógica de desenvolvimento de recursos humanos, hoje em dia é cada vez mais falado, a questão de que nenhum de nós é igual ao colega do lado e, portanto, vai depender muito do estádio até da vida em que nos encontramos, se a pessoa tem filhos, não tem filhos, qual é de facto o benefício que ela valoriza e que nós lhe queremos atribuir. E, portanto, o facto de haver plataformas que também permitem fazer esta atribuição pessoa a pessoa, com muita flexibilidade, e que a empresa, de uma forma fácil e, novamente, com pouco investimento administrativo, digamos assim, consiga fazer esta gestão, é cada vez mais relevante. De uma forma geral, para as empresas, este é um bocadinho o tema, que é a gestão dos benefícios sem preocupações. É isto que nós sentimos que quando temos interlocução, por exemplo, com os diretores de recursos humanos, este não é um tema só de recursos humanos, muitas vezes também a área financeira, por vezes também a área de responsabilidade social da empresa, mas esta é a principal preocupação, é conseguirem gerir o ecossistema e aqui um bocadinho à medida que vamos aumentando a dimensão da empresa que entrega, neste caso, os benefícios sociais, esta preocupação de não ser um sistema pesado. E, portanto, a gestão simplificada de todo o ecossistema é fundamental na questão de atribuição do benefício, da gestão, do controle, sai um colaborador da empresa, é preciso substituir o cartão, portanto, todo este processo é, de facto, aqui muito valorizado. Depois, a motivação dos colaboradores, que também é crítica, como falámos até agora, mais satisfação, melhor personalização. Por exemplo, no nosso caso, também temos soluções que permitem ter um co-brand na imagem do cartão. Portanto, efetivamente, é a empresa que está a entregar o cartão aos seus colaboradores com a sua própria marca. É ela que está a atribuir o subsídio de alimentação, por exemplo. Apoio dedicado, naturalmente, na gestão deste processo todo, na explicação, um bocadinho que vos estou aqui a fazer também, e, portanto,
é um sistema que, não sendo muito complicado, na verdade tem as suas particularidades e, portanto, quem está dentro do setor tem esta facilidade de explicar. O tema todo, nomeadamente a poupança fiscal. Depois, todo um conjunto de ferramentas aplicacionais, quer para o colaborador, quer para a empresa, que também são aqui relevantes e que podem ser utilizadas para fazer a tal gestão flexível e pouco administrativa dos temas. E depois, de uma forma geral, é muito valorizada aqui pelas empresas também a confiança e a segurança nas soluções. Hoje em dia, se forem digitais, todos os temas de Regulamento Geral de Proteção de Dados são fundamentais, mas de uma forma geral, se quiserem, a compliance, o facto de que a solução que a empresa está a prescrever está efetivamente compliant, de acordo com a regulamentação e a legislação e, portanto, que todo o processo flui da melhor forma. Para o colaborador, e portanto a verdadeira valorização do colaborador, o que é que ele ganha com este tipo de benefícios? Mais poder de compra, mais satisfação e motivação. Tem diretamente aqui um benefício fiscal associado, como viram também, portanto, os tais 3 tipos de benefícios sociais têm uma componente sempre de TSU e IRS que, na prática, beneficia o colaborador diretamente. Há aqui toda uma conveniência e comunidade também de utilização. Novamente, estar a fazer a utilização destes benefícios contra a fatura é desgastante, tem que se andar a fazer a coleção das faturas todas, entregá-las, portanto, se puder fazer em soluções mais seamless, faz muito mais sentido. Tem mais valor também, no sentido das tais vantagens dos descontos que eu os referia, portanto, por exemplo, no nosso caso, temos descontos em Repsol, portanto, combustíveis, planos de saúde, tudo o que tem a ver, se quiserem, com consumo, na Rituals, por exemplo, portanto, são parceiros nossos que, na verdade, fazem parte de um ecossistema que é valorizado aqui pelos utilizadores e pelos colaboradores. A facilidade, obviamente, do serviço e, portanto, tudo o que tem a ver aqui com pagamentos online, pagamentos digitais, pagamentos também mobile é relevante e depois, naturalmente, todos os temas de segurança. E, portanto, como veem, são ferramentas que, nascendo numa lógica muito macroeconómica, porque pretendem, de facto, incentivar a economia em determinadas áreas, depois podem ser utilizadas pelas empresas para motivar, mobilizar a sua força de trabalho e fazê-lo de uma forma flexível também. Por fim, queria-vos apresentar brevemente, aqui num par de slides só, mas o que é a Edenred e, no fundo, qual é o nosso papel no meio deste ecossistema. A Edenred, globalmente, é uma empresa multinacional, está presente em 46 países, tem mais de 50 anos de experiência, portanto, vem das origens, efetivamente, do lançamento do subsídio de refeição no pós-Segunda Guerra Mundial, como eu vos falava há pouco, está presente globalmente, tem uma rede muito grande a nível global, estamos a falar de cerca de 900 mil empresas clientes, 50 milhões de utilizadores e 2 milhões de estabelecimentos parceiros, portanto, que fazem parte da rede, podem ser restaurantes, escolas, colégios, por aí fora. Em Portugal, vamos fazer este ano 38 anos de presença no nosso país, portanto é uma empresa também com uma presença já de várias décadas, digamos. Proporcionalmente, se quiserem, esta escala global, temos uma presença relevante, é um país que, se quiserem, o grupo acompanha com atenção. Temos cerca de 41 mil estabelecimentos na nossa rede, portanto, novamente, onde se pode consumir e utilizar os benefícios que veiculamos, cerca de 17 mil empresas clientes, e cerca de 500 mil utilizadores fazem utilização das nossas aplicações, por exemplo, da My Edenred, diariamente, para consulta de saldo, para perceberem efetivamente e para gerirem o seu benefício. Okay? É um valor que oscila, porque naturalmente, em função depois das pessoas entrarem e saírem das empresas, em função do turnover, é um valor que vai sempre aqui oscilando, mas acaba por estar muito estável neste valor. E com isto concluo. Espero que tenham ficado mais esclarecidos sobre, de facto, o que é que são estes benefícios, como é que eles surgiram em Portugal e no mundo. Na verdade, é algo que está aí há muito tempo, como veem, portanto, as empresas fazem uso deles já há décadas em Portugal, têm algumas particularidades na sua aplicação e é um setor que tem vindo a desenvolver-se do ponto de vista da inovação e da tecnologia tremendamente, porque, como veem, uma empresa que está há 38 anos em Portugal, quando começou a fazer distribuição, por exemplo, do subsídio de alimentação, era por senhas em papel, não é?
é? Hoje em dia temos naturalmente cartões, aplicações, integração com a MBWay, portanto há toda uma evolução na usabilidade e no Customer Journey da utilização, quer para a empresa, quer para os colaboradores, que foi sendo construída ao longo do tempo, e somos essencialmente, e se quiserem do ponto de vista de posicionamento, para concluir a apresentação da Edenred, uma empresa especialista em benefícios sociais. Obrigada.